Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Eu sou Renato de Prínsio e trago para vocês nas quintas-feiras o estudo de um pedacinho da Torá. E hoje o pedacinho da Torá vai ser um pouco diferente, né? Nós estamos hoje comemorando uma data muito especial, uma data que o Eterno nos diz para fazermos algo diferente, para comemorarmos de uma forma diferente. Então, vamos hoje fazer um estudo um pouquinho diferente. Na semana que vem a gente retoma ao estudo que vínhamos fazendo do Aleph Beit, né? Eu peço novamente a você que sempre observe o Telegram, né? O canal Telegram da Teshuvá Total é onde a gente transmite para todos, né? Fazemos avisos, comunicamos alguma coisa importante. Então desenvolva esse hábito de sempre olhar o canal do Telegram para que você não perca, né, qualquer alteração, como na semana passada eu tive que fazer uma alteração no horário devido a alguns problemas particulares, eu só fiz a transmissão mais tarde, muita gente ficou esperando, eu avisei, mas muitos não viram o aviso. Então, para evitar isso, né, para evitar essas alterações, você desenvolva esse hábito de olhar o Telegram, né? Agora, você que já está aqui esperando o pedacinho da Torá, espero que você também goste dessa apresentação e pratique essa apresentação, porque essa apresentação ela é mais do que ensinar vocês alguma coisa, é vocês praticarem o que vai ser ensinado. Isso é o mais importante, né, que você vai ter que fazer aí nos próximos dias. Essa semana é uma semana atípica, uma semana de festa do Eterno, né? A semana do Eterno deu 7 festas além do Shabat para a gente, são poucas festas durante o ano, e essa semana nós temos uma festa fantástica que já iniciamos no dia de ontem, né? Tivemos aí essa festa fantástica que foi o Pessah, né? Essa festa que comemoramos juntamente com o Moré Marcos Felipe, que muito gentilmente nos abriu o seu lar com a sua família para que comemorássemos juntos, né? O mundo inteiro, aí, pessoas do mundo inteiro em Teshuvá puderam participar dessa festa com o Moré Marcos Felipe na sua casa. Fizemos leituras, comemos a matzá, tomamos o vinho, comemos a erva amarga, ou seja, fizemos tudo para nos lembrar daquele momento difícil que vivemos no Egito, que vivíamos sob a opressão da escravidão no Egito, que vivíamos sob a servidão daqueles milhares de deuses do Egito, né, onde não podíamos guardar o Shabat, não podíamos orar ao Eterno, não podíamos cuidar das coisas do Eterno. E o Eterno, em um determinado momento, né, exatamente na lua cheia do mês de Aviv, da primavera, do mês também conhecido como Nissan, nos tirou daquela terra com braços erguidos, né, cabeça levantada, não éramos mais servos. E aí ele nos pede que lembremos sempre dessa data, e foi isso que fizemos ontem, né? Fizemos uma bela cerimônia lembrando daquele período todo, porque não devemos esquecer nunca desses momentos de opressão, para que eles não voltem a ocorrer na nossa vida, e para lembrar sempre que o Eterno nos tirou daquele momento difícil. Então, Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno por nos ter tirado dessa situação tão desagradável. E que o Eterno abençoe a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir em algum outro momento, né, essa transmissão. Abra o teu coração, então, para que você desfrute, né, aprenda o que a gente vai passar para você hoje, que a gente vai tentar ensinar para você hoje, né? E vamos lembrar sempre que as festas do Eterno são sempre baseadas no calendário do Eterno. O calendário do Eterno é um calendário unisolar, mas os meses são marcados pela lua. Começa sempre o mês na lua nova, né, atinge o seu ápice na lua cheia e termina novamente numa lua nova, quando há uma mudança, né, há uma mudança de um mês para o outro, de uma lua para outra. Então, o dia também começa numa escuridão, como a lua nova é uma escuridão e começa a iluminar, o dia também começa na escuridão, no começo da escuridão. O começo da escuridão é justamente
o pôr do sol. No pôr do sol você tem a noite, né? E depois você tem a manhã e tem a claridade, e depois da claridade você vai ter novamente o final da claridade, novamente isso se repete. Então o nosso dia começa ao pôr do sol. Muito embora no calendário gregoriano o dia começa no meio da noite, né, às 12 horas, mas isso não interfere em nada nas comemorações das datas do Eterno, dos Moedim do Eterno, a gente sempre considera o dia nascendo na Erev, no início da Erev. Né? Então, assim como a Terra começou dessa forma, em Bereshit 1, né, você vê lá que foi assim, o Eterno está escrito, Vayeri Erev, Vayeri Boker, Yom Echad, ou seja, houve o entardecer, o anoitecer, né? Depois houve a manhã, clarear no dia, então foi o primeiro dia, o dia 1, na verdade. Né? Então, hoje nós finalizamos no pôr do sol o 15º dia do mês de Aviv. E o Eterno nos diz para que nesse momento, né, hoje estamos aí já no 16º dia, que a gente faça uma coisa muito importante. Né? Continuaremos afastados, como já dissemos ontem, essa semana que se iniciou ontem, durante 7 dias nós vamos ficar afastados do fermento e do mel, né? Nada de mel na nossa casa, nada de fermento na nossa casa, não nos alimentamos com isso, e depois de 7 dias a gente pode voltar a comer normalmente, não é proibido comer fermento, farinha com fermento, não é proibido comer mel. O que o Eterno nos pede é que durante essa semana a gente se afaste justamente para lembrar dos efeitos nocivos, né, daquele que engana, dos efeitos nocivos daquele que corrompe, daquele que usa de suborno, porque é isso que o fermento e o mel representam. O fermento, né, você pega uma massa lá de meio quilo, coloca fermento, água, qualquer coisa lá no meio e deixa essa massa levedar, ela vai triplicar de volume, então você está tendo aí um volume muito maior do que realmente é. É gostoso uma massa assim, realmente um pão soltinho é muito bom, né? Mas representa também na nossa vida toda essa enganação, né? Uma pessoa que se passa por outra, aquele que mente sobre o que ele realmente é, aquele que vende gato por lebre, né? Aquele que engana os outros, né? Justamente pela aparência, pelas formas de adulteração de tudo que é possível. Então, isso é que representa o fermento, e o mel representa o suborno, né? Aquele que dá alguma coisa agradável para o outro para ter um benefício particular. Então, são isso, né, são essas relações que a gente deve evitar em nossa vida. E essa semana é justamente para a gente lembrar disso e não cometer esses atos falhos na nossa vida, para a gente se afastar da falsidade, para a gente se afastar do suborno, da ganância, que isso é o grande mal que o Eterno repudia. Né? Há mandamentos próprios para isso, há vários trechos na Torá repetindo isso, não aceite suborno, não suborne, né? Isso é muito ruim, né? E deixa o mundo da situação que nós temos hoje. Né? Nós vemos aí o suborno correndo solto, aí as pessoas se degradando, a sociedade se degradando cada vez mais por conta disso. Né? Então essa festa é justamente para lembrar isso, a festa de Matzot. Mas além da festa de Matzot, nós temos essa outra festa que é chamada de contagem do Homer. Né? A contagem do Homer é justamente para que a gente lembre de uma data definida pelo Eterno. O Eterno nos diz para contar o Homer. Isso não é uma doutrina, isso não é um ritual de uma religião ou de outra, não é nada disso. Né? Essa festa ela é justamente uma festa definida na Torá. Né? Não é como, por exemplo, existem várias definições da Torá que são adotadas pelas religiões. As religiões acham legal e fazem, vamos fazer isso aqui, né? Vamos determinar isso aqui, porque isso aqui é importante, né? Isso aqui pode ser uma tradição boa, como, por exemplo, você acender 2 velas antes do Shabat.
né? Você acende 2 velas, porque no Shabat você não pode acender fogo, você tendo 2 velas ali vai iluminar, né? E as 2 velas estão associadas com as 2 tábuas da série Devarim, dos 10 mandamentos, então é legal fazer isso. E aí se adota isso como uma tradição. Agora muita gente confunde, né? Muita gente confunde isso. Por quê? Muita gente faz assim, essa vela tem que ser acendida. Ela não tem que ser acendida, mas é uma tradição, então muita gente se obriga, né, a acender 2 velas antes do Shabat. Mas aí esqueceu, não acendeu, não tinha chegado em casa ainda, alguma coisa aconteceu, ela não acendeu, aí ela acende depois. E aí ela transgride o mandamento. Né? Apesar de que a tradição ela garante que a pessoa tenha essa vela acesa, mas ela deturpa o ensinamento do Eterno. Porque o Eterno diz, quando a gente passou pela porção vai aquela, né, quando Moshe reuniu o povo e passou as instruções para construir o Mishkan, a primeira coisa que o Eterno falou foi o seguinte, né, durante 6 dias trabalharão e no 7º não farão nada, não acendam fogo nas vossas casas, ou seja, né, nem para construir o Mishkan você pode fazer qualquer coisa, ou seja, nem para você glorificar o Eterno você pode descumprir uma determinação dele. Então não pode acender vela 6 horas e 5 minutos depois que o sol se pôs, ou seja, a hora que o sol se puser na sua região. Então não pode acender, não acendeu antes, não acende depois de jeito nenhum. Né? Não queira fazer com que a tradição seja superior aos ensinamentos do Eterno. Então, cumpra sempre os mandamentos do Eterno. Na dúvida, consulte a Torá, e a Torá vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Então, essa semana é uma semana bastante atípica, não é uma semana que tem 2 Shabbatot, né? Nós temos o Shabat no sábado, o Shabat no 7º dia, e nós tivemos um Shabat, né? O Shabat que terminou hoje, justamente terminou hoje, na hora do pôr do sol, foi o Shabat de Pesach Matzot. Né? Então essa semana é muito interessante, né, que se a gente for lembrar da vida de Yeshua, né, Yeshua ele foi morto na manhã da véspera de um Shabat que caiu exatamente numa quarta-feira, né, iniciou na quarta-feira e terminou na quinta-feira. Naquela manhã ele foi morto, à tarde ele foi retirado do madeiro e sepultado lá no Sheol, né, numa caverna, ele foi colocado naquela caverna antes do pôr do sol, ou seja, antes do Shabat. E depois do Shabat da semana, ele ressuscitou, ele se levantou dos mortos, né, ele se levantou dos mortos. Então, ele cumpriu justamente a determinação do Eterno de que no Shabat não se faz nada que se pode fazer no outro dia. Você pode morrer qualquer dia, você pode nascer em qualquer dia, mas no Shabat não. Né? Então, logicamente, Yeshua cumpriu todas as determinações que estão trazidas na Torá. Né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante a gente lembrar, porque muita gente acredita que Yeshua foi morto numa sexta-feira e ressuscitou 3 dias depois, num domingo. Né? Ou seja, 3 dias de sexta para domingo, e nenhum calendário são 3 dias, nenhum calendário tem 3 dias. Então, é muito interessante aí que ninguém faz essa conta, né? Precisa ter uma maquininha poderosa para fazer essa conta de somar 6 mais 3 e dar 8, né? Então, é muito difícil, e eles engolem isso até hoje. Né? Então, nós hoje estamos aqui comemorando, essa semana estamos comemorando da mesma maneira, né, que durante a Pesach, em que Yeshua foi morto. Então, é muito gostoso a gente estar passando por esse momento. Essa semana nos traz, gostoso no sentido de nos trazer todas essas lembranças, né, de alimentarmos o nosso coração com todos esses ensinamentos, com tudo isso que o Eterno nos traz. E aí o Eterno nos diz, né, para que a gente conte agora 49 dias, 7 Shabbatot, ou seja, depois do Shabat de Pesach, nós vamos contar 7
Shabatot de semanas, ou seja, 7 semanas de 7 dias. Então são 49 dias, e no dia posterior nós receberemos a Sérita Devarim, as 10 das palavras, as palavras que o Eterno nos diz para cumprir, para ter, né, para ter a vida eterna, para ter, para conquistar o direito de ter a vida eterna. Né? Porque quem cumpre os 10 mandamentos recebe essa bênção do Eterno, mas não pode furar um, né? Porque tem gente aí que acha que cumpre 9, mas não cumpre o Shabat. Então não cumpriu 10, é como se não cumprisse nenhum. Então você tem que cumprir todos. Né? Então, novamente lembrando, essa festa não é uma tradição, essa festa ela está na Torá, ela é descrita na Torá, e Yeshua participava dessa festa. Né? Nós vamos ver que após a sua morte, né, ele aparece justamente numa festa de Shavuot, né, que muitos conhecem como festa de Pentecostes, contando aí 50 dias depois, depois da morte de Yeshua. E é interessante notar, né, que todo Pentecostes nas religiões cai numa quinta-feira, que foi justamente o que aconteceu na época de Yeshua e vai acontecer de novo, porque se pensa, né, numa quarta, 50 dias depois vai dar numa quinta. Né? Então nós teremos na quinta-feira, né, 25 de maio, nós teremos aí a festa de Pentecostes. As religiões terão a festa de Pentecostes, é o nome Shavuot aí, traduzido para o grego, né? Pentecostes. 50 Shavuot é a festa dos 50 dias, porque são 7 semanas. Shavuot, semana, Shavuot, plural de semanas. Então é a festa das semanas. Então são 49 dias mais um. Né? Então nós temos aí os 50 dias, né, dessa festa. E aí nós vamos relacionar essa festa justamente com o que a gente já conhece, né, com o que a gente já conhece na Torá. Se você lembra lá de Bereshit, da criação, no capítulo 1 de Bereshit, nós temos toda a criação do mundo. Né? No primeiro dia, Yom Ehad, o Eterno nos deu o tempo, né? Nos permitiu usar o tempo, porque o tempo nós não fazemos nada com ele, nós não mexemos, não alteramos, não andamos para frente, não andamos para trás. Né? O tempo é determinado pelo Eterno, mas ele nos deu os céus, a terra e nos deu a luz. Nós podemos usar aí nas nossas construções, no nosso dia a dia, para produzir tudo que produzimos nesse mundo. No segundo dia, Yom Sheni, ele fez o que? Ele separou as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, o Yom Shelishi, ele separou uma área de terra seca, né? E nessa terra então fez nascer os vegetais, que são a base de toda a alimentação de todos os seres. Né? Os elementos que vêm do solo são tirados pelos vegetais. Depois, no quarto dia, ele nos deu os luminares justamente para iluminar o planeta, para demarcar os moedim do eterno calendário lunisolar que nós temos, nos dá a luz, nos dá o calor. Né? Então, no quinto dia, Yom Hamishi, ele nos brindou com os animais aquáticos, com os répteis, com as aves, e são os animais que nós não precisamos cuidar deles. Né? Você não precisa alimentar um réptil, você não precisa alimentar uma ave, todos eles são alimentados pelo próprio Eterno. As aves voam, se alimentam sozinhas, né? Graças ao alimento que o Eterno disponibiliza para elas. No sexto dia ele já colocou os animais, né? E o homem, muitos animais, eles precisam do cuidado do homem. O homem precisa alimentá-lo. Né? Você precisa alimentar o seu cachorro, você precisa alimentar o seu boi, a sua ovelha. Então esses animais, eles ficam mais diretamente cuidados pelo homem. Tanto que a gente vai ver, né, nessas porções que nós estamos estudando do livro de Vaikra, né, quando a pessoa não tinha dinheiro para ter um boi, uma ovelha, um cabrito, né, para fazer as ofertas ao Eterno, ele podia levar uma pombinha, né, quando a pessoa não tivesse dinheiro, porque a pomba, ninguém cria pomba, né, ninguém cria pombo, o pássaro é criado pelo Eterno, alimentado pelo Eterno, então ela está de graça aí para todo mundo. Né, o boi você
trabalha para alimentá-lo, né? Você acha que é você que alimenta, tudo é alimentado pelo Eterno, mas você tem um envolvimento no alimento de um boi. No alimento de um pombo você não tem nenhum alimento, nenhum envolvimento. Então no Yom Shishi, o Eterno criou os animais terrestres, né? E o homem. E aí, no sétimo dia, ele descansou. Então foram 7 dias de criação, 6 dias de criação, e esse Shabat, né, um Shabat de descanso para o Eterno. Né, um Shabat em que tudo, né, tudo chegou no seu equilíbrio, tudo estava no seu equilíbrio, pronto para entrar em funcionamento, e o Eterno nos deu o 8º dia, o Eterno nos deu esse mundo para que a gente dominasse sobre ele, para dominar sobre os animais, sobre as águas, sobre as plantas, sobre tudo. Né? E isso o homem fez, né? O homem fez. E o homem fez, e fez muita coisa errada, né? Perdeu a mão, muitas coisas o homem perdeu a mão, pela ganância, justamente pelo fermento e pelo mel. O homem se corrompeu, né? Se deixou corromper e cometeu muitas atrocidades na criação, na condução do mundo que o Eterno colocou à sua disposição. E aí o Eterno, na sua magnanimidade, na sua bondade, no seu amor pelo ser humano, ele nos dá essa festa, né, para que a gente lembre a cada semana, para cada dia da semana, a gente conte, né, a gente lembre de tudo aquilo que foi construído na criação, que foi criado na criação do Eterno, que cada dia, cada semana a gente lembre de cada passo daquele e volte, né, e faça uma tomada de consciência para evitar, né, continuar fazendo tantas transgressões no mundo. E aí acabamos na 7ª semana, né? 7ª semana, mais um dia, nós temos o que? Nós recebemos um outro presente do Eterno. Recebemos um presente que foi o mundo, e agora vamos receber o presente que é justamente, né, justamente a Sérita Devarim. As 10 das palavras, né, que se a gente cumprir a risca, a gente consegue fazer com que esse mundo volte a ser aquilo que o Eterno fez nos 6 dias, né? Perfeito, e o que tove, um mundo perfeito, né? Um mundo que poderia fazer todo mundo feliz, mas o homem precisa, né? Precisa contar esses dias, precisa desejar no seu coração durante esses 50 dias que tudo volte ao que era antes, né? Deixa eu ver se eu liguei o microfone, né? Porque beleza, está ligado. Às vezes eu falo aqui meia hora e aí quando eu vou ver, não liguei o microfone. Bom, então, essa festa é uma festa que nós devemos lembrar e vamos ver como, né, como nós vamos conduzir essa festa segundo a orientação que o Eterno nos dá, né, nos dá justamente na Torá. Mas antes eu quero lembrar aqui uma coisa que estava me passando, que é justamente aqui o Yom Shemini, né, esse 8º dia, porque o mundo foi feito em 6 dias, o Eterno descansou no 7º, e no 8º tudo passou a funcionar sob o comando do homem. Aqui nós temos 7 semanas, né, 7 semanas mais um, nós temos aí, poderíamos dizer, um número 8, né, que é esse 50º dia, e o 8 está sempre presente. Se você olhar na Torá, o 8 está sempre presente, porque o 8 é a raiz do nome do Eterno, do tetragrama, né? 26, e aí fecha em 8. Então o 8 é fundamental, né? É fundamental para que a gente entenda a Torá, para que a gente pratique a Torá. Na criação, esse 8 está ligado com a Brit Milá, né? A Brit Milá, como diz o verso 17, capítulo 17, verso 13 de Bereshit, né? O Eterno diz para Abraão: circuncidai a carne do prepúcio de todo Adão, de todo ser humano, de todo homem, ao 8º dia. Por quê? Porque nesse momento ele já passou por um Shabat e vai se tornar um ser produtivo. Em Devarim, capítulo 10, verso 16, nós temos, né, Moshe passando para o povo as orientações do Eterno, dizendo: circuncidai o prepúcio de vosso coração, né, de vossos corações, e não endureçam a vossa cerviz. E como a gente tira o prepúcio do nosso coração? Justamente praticando as 10 das palavras que nós vamos receber justamente agora, daqui 50 dias. Então, isso é muito
importante você ter sempre em mente esse número 8. Né? O Mishkan também, né, passou a funcionar a partir do 8º dia, nós vamos ver isso na porção Shemini, né? Então nós vamos ter a inauguração do Mishkan. O Mishkan foi construído e vai passar a funcionar para receber as oferendas de, de expiação dos pecados das pessoas. Né? Então, nós temos verso, no verso 23 de Vaikra, de Levítico, né? capítulo 23, verso 10, nós temos Daber el Binei Israel ve amarta alechem. Fale, né? Fale, o Eterno dizendo para Moshe, fale para os filhos de Israel, o povo de Israel, e diga para eles que Tavô, a nome de uma porção que nós veremos mais na frente, que Tavô, quando vocês entrarem, El Haaretz, na terra, Asher Ani Naten Lachem, Noten Lachem, a terra que eu dou para vocês, porque todo o planeta, né, está aí para o ser humano usar, o ser humano não é dono de nada. Né? Mas essa terra em especial, essa terra foi dada pelo Eterno para o povo, né, o seu povo primogênito, o povo que primeiro escolheu o Eterno como sendo o seu Elohim. Né? Então essa terra é a única terra no mundo inteiro que foi dada do Eterno para alguém. Né? Nenhuma outra terra ele deu dessa forma. Né? Então nós vimos lá em Noa, né, o capítulo de Noa, nós vimos lá na porção de Noa, nós vimos esse presente, essa definição dada lá. Ukzaherem et Ketzahá Verhabtem et Omer Reshit Ketzichem el Akohen. Fale aos filhos de Israel e diga para eles: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e colherem os grãos maduros, ou seja, os primeiros grãos, né, que são geralmente a primeira colheita é cevada, então são os grãos de cevada, vocês devem trazer um homer. Um homer é um feixe, você pega lá aquela haste, né, que tem os grãozinhos na ponta, você pega aquelas hastes, corta, ela faz um amarradinho, né, que tem uma quantidade certa, você faz aquele amarradinho. Isso é um homer, né, feixe das primícias da colheita para o Cohen. O Cohen, então, você vai receber de cada um as primícias da sua colheita. É um homer, não é a plantação toda que você leva lá para o Cohen, né? Um homer daquele, é o primeiro homer que você colher, ou seja, mostrando que você está levando para o Eterno a primícia de tudo aquilo que você recebeu dele, né? Porque quem dá o grão para você, né, não é o supermercado, é o Eterno que dá esse grão, que faz a terra brotar, que faz a terra germinar todos os seus ingredientes, né? Verenif et haomer lifne Adonai litson chen mimohorat Shabbat yenifu akohen. E o sacerdote, não tem a palavra sacerdote, mas está implícito, o sacerdote moverá o homer, o feixe, né, diante de Adonai, na face de Adonai, para que sejam aceitos por vocês. Então, você levou para o Cohen, ele vai oferecer ao Eterno, e o Eterno vai saber que aquilo foi você que levou. O Cohen o moverá no dia seguinte ao descanso, né, ao Shabat de Pêssah. Nós estávamos falando aqui, se você ler esse trecho da porção de Vaikra, você vê que está se falando justamente do Shabat de Pêssah. Então foi esse descanso, é justamente o dia seguinte, né, no dia seguinte, que é justamente o dia de hoje. Os partem lachem mimohorat Shabbat mi'ion aviachem et omer ha tenufa sheva Shabbatot
teminot tirena, e contareis, vê, os fartem, né? Aqui nós temos sefer, né? Sefer, aqui a palavra sefer. Temos a palavra sefer aqui, né? Contar, e contarão para vocês. Vocês contarão em voz alta, 1, 2, 3, não é mental, é falando mesmo, né? Contarão para vocês desde o dia seguinte da Pessa, né, do Shabat, ao descanso, o Shabat de Pessa, desde o dia que levaram o Homer, né, naquele dia que você levou o Homer para ser movido, serão Sheva Shabatot, ou seja, 7 sábados. Então, 7 sábados são 7 semanas, né, porque cada sábado finaliza uma semana. Então você tem 7 sábados, 7 Shabatot, 7 semanas completas, né? Serão 7 semanas completas, vocês contarão todos os dias, né? Contará todos os dias, contareis para vocês cada um desses dias. Mimohorat, Hashabat, Hasheviit, Tisperu, Hamishim, Yom, Verrikratem Mincha Hadashah Ladonai. Até o dia seguinte, a 7ª semana. Completou 7 semanas, né? Vezes 7 dias, 49 dias, o 50º, Hamishim, 50º Yom, Hamishim Yom, 50º dia. E então apresente uma nova oferta de grãos a Adonai. Então, nesse momento, você vai levar uma nova oferta de grão a Adonai. Mimosh vorterem taviru lechem tenufá shetaim shene esronim solit tirena hametz teatna bikurim la Adonai. Levem pão de suas casas para o movimento, nesse 50º dia. 2 pães feitos com 2/10 de um efá, né, aproximadamente 3 litros, 3,6 litros. Algumas traduções colocam 4 litros, não está errado, está muito errado, de farinha pura, assados com fermento. Agora o fermento voltou, né? O fermento agora já pode ser usado normalmente, foi só aquela primeira semana, como primícia, a primeira oferta para Adonai, né? Então você já está aqui usando o fermento normalmente para fazer um pão, né? Um pão que vai ser oferecido ao Eterno. Cada um vai levar 2 pães e 2/10, feito com 2/10 de farinha. Por que tem esse número 2, né? Por que a gente tem sempre esse número 2 aparecendo, né, na Torá? Aparece o número 2, por quê? Porque o nosso mundo foi criado em dualidade, é escuro e claro, é dia e noite, né? É céus e terra, é Zahor, Etion, Hashabat, Lekadishô, Zahor, Kadishô, lembrar do dia e santificar esse dia, tudo o Eterno nos apresenta em 2, e os 2 também estão presentes nas 2 tábuas com as destas palavras. Então você tem 2 tábuas aí, cada uma com 5 palavras, né? Então esses 2 sempre vai aparecer na Torá inteira, você vai ter o número 2. Na Torá inteira tem número que não acaba mais, né? Você tem muito número na Torá. Eu sou suspeito para falar isso, mas você já deve ter percebido, né, que existe muito número na Torá, e o que nós temos que lembrar é que ele nos deu tudo, né, tudo em 2, né, ele nos deu tudo, e agora ele está pedindo que a gente faça esse pão, né, que a gente leve esse pão, né, que a gente leve esse pão feito com 2/10. Nós fizemos, botamos a mão na massa lá e fizemos esse pão, né? Então, você colheu o trigo e não pôde comer, você colheu a cevada e não pôde comer, até que faça essa oferta ao Eterno. A primícia é sempre do Eterno, o Eterno nos coloca isso, né? Logo em Bereshit, a palavra Bereshit começa com uma Bet, que significa no, e Reshit, que significa princípio, que começa com a letra Resh, né?
o princípio, é nesse princípio que tudo vai iniciar, que tudo vai começar. Então tudo é do eterno. O eterno descansou no sétimo dia, porque a partir daí é que tudo vai funcionar, que tudo vai começar. Então essa é a festa de Shavuot dada na Torá. Nós não vamos falar muito dessa festa, né, até porque o tempo nosso já está acabando, e nós teremos uma porção que vai falar só dos Moedim do Eterno. Nós teremos um Shabat inteiro discutindo os Moedim do Eterno, e Shavuot é um dos Moedim do Eterno, então nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Agora, o que cabe a nós é justamente como contar, né? Como você vai contar isso? Você já sabe que tem que contar, né, sete Shabats, você vai contar 7 Shabatotes, né? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai numerar cada um dos dias. Hoje é o dia 1, amanhã é o dia 2, depois o 3, até 50. Você vai numerar tudo isso. E cada dia você vai falar, hoje é o dia 1. Amanhã você vai dizer, hoje é o dia 2. Né? Você vai contar isso. Você não vai ficar só olhando para o calendário. Você vai falar isso. Como é que você vai falar isso? Você vai lembrar aqui, ó, hoje nós estamos no dia 6 de abril de 2023, já passamos o pôr do sol, e no calendário do Eterno é o dia 16 de Aviv, ou 16 de Nissan. Então você vai dizer o seguinte, Hayom Yom Echad Laomer. Hoje, né, o dia de hoje é o dia 1 de Homer. Hoje é o dia 1 do Homer. Então nós temos aqui uma tabelinha feita para você não precisar fazer essas contas aí, nós já fizemos essa conta, né? Você tem aqui o texto em hebraico, a transliteração, que é o som de cada palavra em hebraico, e aí aqui a gente ainda tem a tradução em português, né? Então você não tem como dizer que não sabe como que você vai fazer essa contagem, qual dia que vai cair cada coisa. Nós vamos mostrar para você essa tabelinha esmiuçada daqui a pouco. Mas antes, então, eu quero convidar você a iniciarmos a contagem hoje, dia 1º. E como é que a gente faz essa contagem? A gente faz um agradecimento ao Eterno. A gente abençoa o Eterno, porque eu não posso abençoar você, nem você pode me abençoar. Nós só abençoamos aquele que nos deu a vida e que nos dá tudo. Nós abençoamos ao Eterno em forma de agradecimento de tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós. Então é justamente aqui a gente vai fazer a Sefirá HaOmer, a contagem do Homer. Como é que a gente faz isso? A gente faz um agradecimento, uma bênção ao Eterno. E todos os dias nós vamos fazer essa bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kitshanu mitzvotav mitzivanu al sefirat haomer. Então aqui você vê que nós temos o texto em hebraico, a transliteração, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kitshanu bemitzvotav mitzvanu al sefirat haomer. E a tradução, abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena a contagem do Homer. Então, nós agradecemos ao Eterno, abençoamos ao Eterno por nos ter dado os 10 mandamentos, por nos ter dado a forma como nós vamos salvar o nosso mundo. Nós vamos salvar o nosso mundo, nós vamos nos salvar com os mandamentos do Eterno. E nos ordena a contagem do Homer, ou seja, nos faz lembrar de tudo aquilo que passamos em Mitzrayim, nos faz lembrar de onde a escravidão, a idolatria nos leva. É o que hoje nós estamos indo, né? O nosso mundo está indo aí por esse buraco justamente porque a gente não está obedecendo os mandamentos do Eterno, a gente não está fazendo essa lembrança, essa contagem. E aí,
quando a gente fala isso, todos os dias você vai falar isso. Né? Todo dia você vai agradecer ao Eterno. Né? Você tem que aprender a agradecer ao Eterno todos os instantes da sua vida. Né? Por quê? Porque Ele te deu tudo, Ele fez tudo por você. E aí, quando você terminar essa fala, né, você vai fazer, né, fazer a contagem. Hayom Yom Errad Laomer. Hoje é o dia primeiro, dia 1. O primeiro dia, você pode botar aqui a frase do jeito que você acha melhor, desde que seja, né, o dia primeiro, desde que seja o dia 1. Hayom Yom Errad Laomer. Então você vai fazer isso todo dia após o pôr do sol. Hoje nós estamos fazendo após o pôr do sol, mas se você esquecer, chega em casa tarde do trabalho, alguma coisa assim, poxa, não fiz a contagem antes do pôr do sol deste dia, que termina amanhã no pôr do sol, né? Você faz 5 horas da tarde amanhã, você pode fazer, porque ainda está no dia 1. Né? E assim todos os dias. Você pode fazer isso sozinho na sua casa, mas é importante que você fale. Né? Não vou pensar. Não, você tem que falar, você tem que expressar, você tem que verbalizar para que o Eterno ouça a tua palavra. Ouça a tua palavra. E para facilitar, né, o canal Teshuvah Total, ele vai fazer o seguinte, todo dia, às 6h30 da tarde, às 18h30, nós vamos divulgar aqui um post, né, um post aí no YouTube, né, em que faremos a contagem do homem. 2 minutinhos, um minutinho, o post é 1 minuto. Né? Então, esse post de 1 minuto, nós vamos fazer essa leitura e a contagem de cada dia. Mas se você perder, né, você vai estar com esse post aí antes do pôr do sol, você passe o post e conte. Ou então você anota na sua agenda, se você tem aquelas folhinhas na parede, você marca lá cada dia, coloque no seu telefone para despertar todo dia nesse horário aí, você lembrar que tem que falar, ou então você imprime um material que vai ficar aqui no Telegram e aí você acompanha todos os dias a contagem, enfim, você vai estabelecer a sua maneira, mas é importante que você recite. Você tem gente que canta, né? Mas existem várias maneiras de contar, de cantar aqui de cantar o verso em hebraico, mas você não precisa cantar, você simplesmente leia, né? Leia a palavra transliterada, que transliterada é o som que vai sair. Provavelmente depois do terceiro, quarto dia você já vai estar decorado, já vai ter decorado isso aqui e ter aprendido algumas palavras do hebraico, se você ainda não aprendeu. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Kitzetanu Kitshanu Mitzvotav Nitzvanu al Sfirat Haomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena a contagem do Homer. Essa bênção aqui, muitas vezes você só modifica, né, esse pedacinho final e ela serve para muitas bênçãos durante a sua vida. Né? Então, você vai ter aqui todos os dias, já está tudo tabuladinho, aqui Hayom Yom Erhad, Hayom Sheni Yamin, Sheloshá Yamin, Arba'a Yamin, todos os dias você tem aqui, né, no nosso calendáriozinho, em hebraico, a transliteração, e em português, a data, aí lembrando que no calendário gregoriano é sempre após o pôr do sol desse dia. Então hoje é o dia 6, né? Ainda é o dia 6, mas foi após o pôr do sol desse dia 6. Né? O dia de Nissan começou nesse pôr do sol. E aí você tem também aqui no 7º dia, né? No 7º dia você tem Hayom Sheva Yamin, hoje é o dia 7º, e você conta a semana conforme o Eterno nos orientou. Sherem Shavuah Errad Laomer. Completa-se a semana 1 do Homer, ou a primeira semana do Homer. Então o Eterno pediu para que contássemos para nós
cada dia e cada semana. Né? Então nós temos que fazer isso para a primeira semana, para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Para a quinta semana, para a sexta semana e finalizamos aqui na sétima semana. Rayon Tisha Verbaim Yamim. Hoje é o dia 49 do Homer. Sheren Shiva Shavuot La Homer. Então nós teremos o 50º dia, Rayon Shahamishim Yamin Laomer. É o dia, é o dia 50 do Homer. É nesse dia que nós receberemos as palavras do Eterno, as 10 maravilhosas palavras que seguem, que servem para a nossa libertação de todo mal causado por nós. Então, aqui no canal, nós faremos um post e todo Kabbalah Shabbat, como o Kabbalah Shabbat começa às 6 horas da tarde, o próprio Moré do Morá do canal, que no dia estiver fazendo a apresentação do Kabbalah Shabbat, vai fazer a leitura nos outros dias. Nos outros dias a gente vai estar produzindo um post aqui para você acompanhar um minutinho só do seu dia, após o pôr do sol, às 18h30, você vai poder fazer a oração, vai poder fazer a contagem do Homer. Então, quero agradecer a tua participação, desejar a você um Hag Matzot Sameach, essa semana que estamos afastados do pão sem fermento, do pão com fermento, ou seja, estamos comendo apenas o pão com fermento. Feliz festa de Matzot. Matzot é plural de Matzah. Matzah é o lehem sem o Lohametz, o lehem Lohametz, é o pão sem fermento, sem a presença do fermento. E aí você depois desses 50 dias, a gente vai fazer a grande festa, que é a Shavuot Sameach, a festa das semanas, feliz festa das semanas. Então, depois dos 50 dias, nós estaremos comemorando aqui no canal, juntos também, a festa de entrega da Torá. Nos estudos nós já recebemos, nós já aprendemos, já estudamos as 10 das palavras, já estudamos construção do Mishkan, estamos avançando, mas no calendário do Eterno nós ainda não passamos, não passamos por esse momento, que vai ser justamente, vai cair numa quinta-feira, lá na frente daqui a 50 dias, contando com o dia de hoje. Shalom, shalom. Espero que você tenha acompanhado, espero que você consiga fazer essa contagem. Não é difícil, não é nada complicado, não é nada que precise de um computador para isso. A gente facilita aqui com o computador, mas você pode marcar num pedaço de papel, não precisa nada disso, não precisa nada de tecnologia. As festas do Eterno são todas simples, são todas fáceis de cumprir, fáceis de levar, não precisa nada especial, roupa, alimento, nada disso. As festas são bastante simples, mas o que é importante, que você sempre fale, que você expresse do teu coração essa contagem, porque é isso que o Eterno quer ouvir, O Eterno quer saber que você lembra, que você está contando, porque ele está contando lá também junto com você. Ele está falando, olha, eu estou contando aqui porque ele está contando lá, então para eu não me perder nas contas, eu vou seguir o que ele está contando, Se a gente pudesse fazer essa brincadeira, mas na verdade o Eterno quer que você conte, para que, não só porque você vai falar o número, mas para que você lembre de toda a história da criação, para que você lembre toda a idolatria, toda a maldade que foi imputada sobre o nosso povo, e para que você consiga se libertar disso e que cada dia mais e mais pessoas se libertem dessa idolatria e consigam nos transformar o mundo novamente naquele mundo que o Eterno criou para nós. Shalom, shalom. Esperamos você amanhã no Kabbalah Shabbat. Que o Eterno te abençoe e te guarde.
Shalom. Ah, eu vou colocar uma musiquinha, né? Vou colocar a música para vocês. Esqueci. Esqueci da música. Vamos lá.